Intenções para a Santa Missa. Aniversariantes: Delmira Pedro de Souza Estreito, Antônio Cláudio Souza Silva Lagoa do Barro, Joaquim Bacileu de Matos, Rua Gonçalo de Paula Bezerra, Maria Apoliana Linhares Silva, Rua Gaudêncio Moreira, Maria Borges da Silva Costa, Rua Aleixo Vieira, Antônia Dalila Rodrigues Abreu, Riacho Novo, Amanda Bezerra da Silva, Rua Gonçalo de Paula, Maria Lucimar Ferreira Leitão, Rua Lúcio Correia, Maria Gomes de Souza, Água Branca, Maria Mano de Souza Estreito, Antônia Raquel Pereira Bezerra, Rua Gabriel Rodrigues Júnior, Janete Gomes de Oliveira, Rua Gabriel Rodrigues Júnior, Ana Lara Mendes Souza, Avenida Vitorinha, Maria Martins de Souza, Rua João do Carmo, Maria Zilmar da Silva, BR 404, Ana Núbia Santiago Macedo, Rua Aleixo Vieira, Francisca Leuda Vieira Mendes Cardoso, Rua Antônio Januário, Adriano Souza Braga, Torrões, Suzane do Vale Souza, Torrões, Inês da Silva Paiva, Grotas, Pedro Alves da Costa, Cajado Jorge, Bruno Ferreira Matos, Rua Francisco das Chagas, Maria Pereira da Silva, Cajado Jorge, Maria Amélia da Silva Lima, Rua Raimundo Evaristo. Aniversário de casamento: Francisco Olavo da Silva e Maria Pereira Silva, Cajado Jorge, Maria Júlia Alves Barroso e Antônio Alves Barroso, Rua Francisco das Chagas de Paula, Maria Neide Araújo de Paula Costa e Ivo Pereira Costa, Rua Antônio Alves da Costa, Luciano Melo Coelho e Maria Luzirene Alves Melo, Cajado Jorge, Edivan Alves de Paulo e Alexandrina Rodrigues Alves, Central, Olaviane Alves do Nascimento e Antônio Edilson de Paula, Mulungu. Pela saúde: Domingos Rodrigues Neto, Francisca Maria Rodrigues, Francisco Moacir Bezerra, Gonçalo Viana Brito. Falecidos: José Moreira Bonfim, Raimunda Rodrigues Bonfim, Francisca Marques Ferreira, Maria Rodrigues dos Prazeres, José Carreiro de Melo, Antônia Carreiro de Melo, Antônio Barros da Silva, Antônio Evandro Barros da Silva, Maria José de Souza, Antônia Honório de Melo Marinho, Manuel de Melo Marinho, Gleides Meire Evaristo Melo, Francisco Ayrton Evaristo Paiva, Filomena Leitão Barros, Francisco das Chagas Rodrigues, Francisco Antonino Sampaio, Manuel Vieira Braz, Maria Paulina de Souza Braz, Antônio Manuel da Costa, Adão Ferreira do Nascimento, Adriano Martins da Silva e Francisca Pereira da Silva. Bom dia. Os que se encontram aqui presentes e os que acompanham pela mídia, seja o Facebook da paróquia, seja a rádio Voz do Povo. Nesse domingo, sexto domingo da Páscoa, estamos celebrando quando a igreja nos aponta o jubileu, que nós chamamos também tempo santo, ano santo. Vivendo uma crise mundial, a igreja mostra para nós o jubileu da esperança. E é nesse clima e com esse desejo que está presente no coração de cada um de nós, a expectativa da esperança, a expectativa do bem, a expectativa da alegria. No evangelho de hoje, Jesus mostra para nós a paz. E é nesse clima que nós celebramos hoje. Cantemos. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarmos pela mão assim. Um Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar.
quer fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Tudo em paz com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, ao encontro do Senhor na Santa Missa. Que bom que estamos aqui, como vimos no comentário, no sexto domingo desse tempo pascal, onde nós já vislumbramos, olhamos para as próximas festas, Pentecostes, a ascensão do Senhor, a presença do Senhor que caminha conosco. Vamos bem viver essa celebração com o desejo que a palavra de Deus possa chegar a nós e o Deus do amor, da bondade, abençoar essa semana toda que agora iniciamos. Nesse instante de silêncio, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no
no céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo seu amor. E na terra, Homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos em nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão. E houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo,
pelo homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria e... desculpa. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte da alegria e da terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que todas as nações vos glorifiquem. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Cristo não nos abandona. O Senhor da paz vem até nós, fazer morada em nosso coração.
Fiquemos de pé para, com alegria, aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas o Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse sexto domingo do tempo pascal, a liturgia nos propõe, já nos coloca diante de nós e nos prepara para as duas festas da Ascensão, próximo domingo, e depois Pentecostes. Depois, a partir dessa liturgia, então sobressai a promessa de Jesus de acompanhar, a promessa de Jesus de orientar seus discípulos por toda a vida, por todo o percurso de caminhada que eles farão. Nós ouvimos na primeira leitura aqui a ação do Espírito Santo naquela comunidade nascente. Aqui mostra o Espírito Santo em plena atuação, orientando as decisões da comunidade. Aqui tem um problema que eles constatam, que é o seguinte: essas pessoas devem ser circuncidadas ou não? A circuncisão era um procedimento que se faz no menino, no seu órgão genital, como se fosse uma cirurgia hoje de fimose. Ali era como uma espécie de batismo para entrar no judaísmo. Então, todos quem era do judaísmo já vinha com essa marca, já tinha feito a circuncisão. Só que agora o problema é o seguinte: e aqueles que tornaram-se cristãos, pagãos, tornaram-se cristãos e não passaram pelo judaísmo, eles precisam ser circuncidados? Era essa questão. Os apóstolos se reúnem, há aqui como se fosse uma assembleia, um momento. A gente teve agora há pouco tempo o sínodo, né? O sínodo, a gente acredita que ali os cardeais estão reunidos em nome de Deus. É o Espírito Santo que age. Aqui a gente vê essa marca do Espírito Santo. Eles se encontraram,
Aí depois ele escreve uma carta da decisão, diz assim, ó: portanto, é porque nós decidimos, nós quem? O Espírito e nós. Aí vai dizer, olha, nós não vamos decidir, não vamos impor nada disso aí não, de fazer circuncisão não. Não quero que vocês tenham uniões ilegítimas, né? Não quero que vocês comem carne dos ídolos, mas a questão da circuncisão, então, ficou decidido que quem é pagão não precisa disso. O foco aqui é o início da igreja, hoje e sempre, a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Nós devemos ser pessoas abertas à ação do Espírito de Deus. Na segunda leitura, apresenta a Nova Jerusalém, a cidade santa, que desce do céu com todo o seu esplendor. A leitura do Apocalipse diz assim: não vi na cidade templo, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. A meta, essa Nova Jerusalém é o céu, que é a meta final, que a gente, quem está caminhando hoje, deseja a nossa meta final. A meta final da igreja é a salvação, a Jerusalém celeste. No Evangelho, Jesus aqui anuncia aos seus discípulos, em forma de promessa, que vai enviar o Espírito Santo. Por isso que eu disse no início que essa celebração de hoje já nos prepara para as próximas. Então Jesus diz que vai enviar o Espírito Santo em seu nome para ensinar todas as coisas e para recordar tudo que ele ensinou. Também nesse Evangelho nos reforça o convite do amor. O convite do amor e a promessa da paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas antes da paz, a frase que eu queria realçar antes é Jesus que espera de nós o amor. Nós precisamos ser pessoas que escutam, que guardam a palavra. Guardar é muito mais do que colocar na despensa algo que eu vou usar depois. Não, guardar é um guardar de utilidade. Eu guardo a palavra de Deus. Eu vim no domingo, hoje. Aí eu guardo esse recipiente da palavra de Deus, eu guardo no sentido de vou usando essa semana toda, para que no sábado ainda tenha minha despensa, ainda tenha algo para sustentar a minha vida de fé. Guardar a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós queremos amar o Senhor. Não amamos como Ele merece, não amamos como Ele é devido, mas nós devemos fazer esse esforço de amar mais o Senhor. Se nós formos conscientes e honestos conosco e diante de Deus, a gente deve chegar a uma conclusão que precisamos muito, muito, muito crescer nesse amor. Mas o Senhor quer que uma forma de amar é guardar a sua palavra. Guardar no sentido de buscar viver. Nós, nesse Evangelho, nós vemos então que o amor de Jesus se expressa quando nós, discípulos, guardamos a sua palavra e a colocamos em prática. A outra frase que eu comecei a dizer é Jesus que promete a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não há dor com o mundo. São Paulo, no outro trecho, diz: Cristo é a nossa paz. É bom a gente saber quem é o Senhor. É fonte de esperança, é toda bondade, misericórdia. É o que é a paz e que nos dá a paz. Quando nós estávamos na escola divulgando da Páscoa Jovem, eu lembro que eu perguntava assim para os jovens: quais são os lugares que vocês costumam ir? Lazer que vocês merecem. Jogo de futebol, diziam. Uma festa, uma pega de boi, uma piscina, um banho de açude.
tinha vários lazeres que os jovens diziam que costumam fazer. Assistir filme, ficar em casa preguiçando. E aí, eu disse, olha, nenhum lazer, por mais interessante que possa ser a gente ir para o lazer, mas nenhum lazer dá o que Jesus pode dar. Ele dá a nós a paz. É tão bom a gente estar em paz. É tão bom saber que Ele está perto de nós e nos ministra, nos dá a paz. Por isso que depois que Ele diz, eu dou a paz, Ele diz assim, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. A paz de Jesus não é uma injeção, não é um remédio forte, como que uns, não lembro os nomes, mas um remédio forte que você está com ansiedade, que está muito, não consegue dormir, você dá uma injeção, quase um mata-leão e você fica em paz. Não é essa paz que Jesus dá. É a paz de dentro para fora. É uma paz que mesmo ao seu redor está tudo em ruínas, tudo em guerra, mas eu estou unido a Ele, que concede-me a paz em meio às tribulações ao derredor. Irmãos e irmãs, o Cristo que envia o Espírito Santo, o Cristo que diz, eu estou convosco todos os dias, quer que nós possamos segui-lo, amá-lo, ouvindo a sua palavra. Que bom que a gente vem na Santa Missa ouvir a condução para a nossa vida, porque são tantas vozes, são tantas perturbações para orientar ou desorientar a minha existência, que eu preciso vir em um lugar certo. Um lugar que não é mentiroso, um lugar que não é enganoso. Aqui, a palavra de Deus. A gente vive num mundo hoje de muita incertezas. Será que aquele político ali é bom mesmo? Será que aquele meu parente é bom mesmo? Será que esse meu esposo, essa minha esposa, esse meu namorado presta mesmo? A gente não tem muitas respostas certas. Mas se você vier ao domingo, todo domingo vier para a igreja, aqui em Paporanga, ali em Ararendá, ali em Roma, ali na China, qualquer lugar, a missa que você for ouvir no domingo é a mesma. A mesma. O padre pode até comentar de forma diferente, mas a mesma palavra. Palavra verdadeira. Palavra que faz bem ao nosso coração. Nesta palavra não tem erro. Tem erro em mim, em você. Mas aqui há a palavra que nos conduz, como diz a segunda leitura, a Nova Jerusalém, o céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, façamos as nossas preces, a cada uma delas digamos, Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, olhai o Santo Padre, o Papa, que necessita da sua sabedoria. Nós o amamos e por isso te pedimos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, ajudai-nos todos os cristãos a viverem a verdadeira paz. Nós te pedimos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, ressuscitastes Jesus, Filho amado e obediente, perdoai a nós e aos falecidos que esperam tua salvação, nós te pedimos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pelos aniversariantes desta semana, o Padre Erisvaldo, Santa Teresa, aniversário de vida. Pelos diáconos José Vilmar, Marcos e Chagas, aniversário diaconal.
para que Deus cubra de bênção suas vidas, te pedimos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Para que os jovens que participaram da Páscoa Jovem nessa noite passada possam ainda mais possam transmitir a palavra de Deus aos outros jovens, rezemos. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Por todos nós aqui, pelos aniversariantes dizimistas, hoje, Delmira Pedro, do Estreito, Antônio Cláudio de Souza, Lagoa do Barro, Joaquim Bacileu, da Cidade, Maria Apoliana Linhares, da Gaudêncio Moreira, Maria Borges da Silva Costa, da Cidade, Antônia Dalila Abreu, Riacho Novo, Amanda Bezerra da Silva, da Cidade, Maria Lucimar Leitão, da Cidade, Maria Gomes de Souza, da Água Branca, Maria Mano de Souza, do Estreito, Antônia Raquel Pereira, da Cidade, Janete Gomes de Oliveira, da Cidade, Ana Lara Mendes Souza, da Cidade, Maria Martins de Souza, da Cidade, Ana Núbia Santiago, da Cidade, Francisca Leuda Vieira, da Cidade, Adriano Souza Braga Torrões, Suzane do Vale Torrões, Inês da Silva Paiva Grotas, Pedro Alves da Costa Cajás do Jorge, Bruno Ferreira Matos, da Cidade, Maria Pereira da Silva Cajás do Jorge, Maria Amélia da Silva Lima, da Cidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Também pedimos pelos aniversariantes de casamento, Francisco Olavo da Silva e Maria Pereira da Silva Cajás do Jorge, Maria Júlia Alves e Antônio Alves Barroso, da Cidade, Maria Neide Araújo e Ivo Pereira Costa, da Cidade, Luciano Melo Coelho e Maria Luzirene Cajás do Jorge, Edivan Alves, Alexandrina Rodrigues Central, Olaviane Alves e Antônio Adilson de Paula do Mulungu. Rezemos ao Senhor. Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para vós. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nele o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Leão, e o nosso Bispo Ailton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos os falecidos. José Moreira, Raimunda Rodrigues, Francisca Marques, Maria Rodrigues, José Carreiro, Antônia Carreiro, Antônio Barros, Antônio Evandro, Maria José, Antônio Honório, Manuel de Melo, Gleides Meire, Francisco Ayrton, Filomena Leitão, Francisco das Chagas, Francisco Antônio, Manuel Vieira, Maria Paulino, Antônio Manuel, Adão Ferreira, Adriano Martins e Francisca Ferreira. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abrasa o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem. E não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abrasa o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem. E não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro
Cordeiro imolado, nosso céu permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo nosso coração se refaz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu e minha família Serviremos ao Senhor. por nossas famílias, também por todos os que trabalharam, que serviram na Páscoa Jovem. Vamos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. podemos sentar. Nós estamos mexendo um pouco aqui no telhado da igreja, porque é sempre bom fazer a manutenção, né? Olhar se tinha cupim, tinha. Olhar se tem caibros e ripas um pouco prejudicado pelos cupins, tinha. E aí, graças a Deus, nós trocamos tudo. E muitas telhas quebradas, né? Com muito tempo, as telhas vão se afastando e com o vento. Aí a gente deu uma geral em cima e também aqui na sacristia. A gente também dedetizou, o nome correto é dedetizou, né? Estranha essa palavra. A gente também fez isso aqui na igreja. Então, se você vê alguns insetos aí perto de você, assim, é porque é para matar mesmo. Sobretudo cupim, né? Esse cupim, a gente está fazendo esse trabalho, ainda falta uns detalhezinhos que a gente vai estar pensando em pintar a parte exterior, né? A gente está pensando em gastar uma nota, colocando nas bicas aqui, vocês veem que toda vida fica caindo forro, porque de alguma maneira sai água, né? E aí, então, a gente está pensando em colocar um zinco, que dizem, espero que possa valer o dinheiro que você gasta, que vai vedar, que não vai cair água assim, para ficar revendo na parede, né? Para cair lá na bica sem problemas. É o próximo passo que a gente quer dar. E depois pintar essa parte externa, porque fica, devido à chuva, ficou um pouco feio, né? Lembrando os avisos dessa semana. Hoje nós teremos missa às 5 da tarde na igreja de Fátima e 7 da noite aqui também. Hoje e amanhã, nos próximos dias, continuam as novenas nas famílias, né? Então, vocês participem. Eu participei de uma novena nesses dias e achei muito bonito. Eu fiquei assim um pouco escondido, né? Eu vi na reflexão das pessoas que estavam à frente. Muito bonito a gente ver vocês lendo a palavra de Deus e refletindo de uma forma muito simples, mas bonita, né? Então, continue celebrando as novenas. Então, segunda não tem a missa à noite, porque continua as novenas nos bairros. Quarta-feira, nós teremos missa no Mulungu às 7 horas da noite, que é a primeira Eucaristia de algumas crianças. Na quinta-feira, vai ter o encontro dos casais, que vai ser no salão, e o encontro de jovens vai ser lá na igreja de Fátima. Então, os casais são bem-vindos, convidados para na igreja no salão paroquial às 7 da noite de quinta-feira, e os jovens na igreja de Fátima. Sexta-feira, a gente já começa
lá em Sacramento, a nossa pré-festa do coração de Jesus, ou seja, a imagem do coração de Jesus já começa a andar pelas diversas comunidades da nossa paróquia. Então, sexta-feira, a missa lá na comunidade de Sacramento e depois vai visitar também ali Grotas. No dia 31, é o sábado, nós teremos a coroação de Nossa Senhora. Então, aqui na Igreja Matriz, vocês venham participar, todos os grupos. Eu sei que os grupos vão concluir as novenas lá no dia 15 de junho, né? Porque a gente começou no dia 14 desse mês. Então, eu sei que as novenas vão se estender, mas venham participar da coroação no dia 31, 7 da noite. Eu já falei na Ave Maria, mas quero mais uma vez, bem dizer a Deus por a Páscoa Jovem desse ano, né? Superou as nossas expectativas, a gente estava esperando, o ano passado deu 300 jovens. E juntar 300 jovens não é fácil não. Aí a gente colocou mais 100 e mais outras cadeiras. Quando deu 3,5, já as 300 não deram. A gente já tinha colocado outros lá já para esperar para a missa. No geral, na verdade, ontem tinha em torno de 500 pessoas. Depois da missa chegou adultos, né? Mas precisamente, era 450 jovens, né? Da cidade nossa e do interior, mas também vieram algumas jovens das cidades, né, aqui vizinhas, né, que também vieram participar. Então, a nossa gratidão, o nosso esforço, o nosso cansaço é para que Jesus seja conhecido e amado, sobretudo por aqueles que o mundo tenta envolver mais, que são os jovens, envolver no caminho errado, né? Então, a nossa gratidão a todos que colaboraram, que participaram, que serviram. Nós também queremos agradecer às pessoas que no domingo passado eu falei e várias pessoas me procuraram para já dizer o que você vai doar no sorteio do Coração de Jesus. Não precisa me entregar. Aí você diz, não, eu quero doar um liquidificador. Não, eu quero doar um carneiro. Já recebi carneiros, mais de um. Eu quero doar uma geladeira, uma garrafa de café, uma bacurinha. Não sei qual o brinde que vocês querem ofertar, mas digam-me para que a gente confeccione em breve já os papeizinhos do sorteio, tá bom? Então vocês podem, não precisa, repito, entregar a mim, só basta me dizer o que você vai doar. Pode mandar o WhatsApp, assim como vocês mandam com problemas, com perguntas de batizado. Então manda o WhatsApp dizendo assim, padre, eu vou doar tal coisa, tá bom? Eu espero esse WhatsApp urgentemente, ansiosamente. Vamos pedir como aquela oração que os pastorinhos rezaram, né? Rezaram não só por eles, mas rezaram no sentido de os que estão distante de Deus. Vamos rezar essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não esperam, não amam, não esperam e não vos amam. Eu errei, vamos ler de novo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos dar paz de Cristo uns aos outros, cantando. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive
para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.